Segunda Samuel, capítulo 9. Grata a Deus, irmãos, pela oportunidade. Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Segunda Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 3, que vai nos dizer assim. E disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele? Por amor de Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamando-o que viesse a Davi, perguntou-lhe ao rei: és tu Ziba? Respondeu: eu sou teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. A gente vai ver nessa palavra que Davi havia feito uma promessa a Jonatã. E eu quero trazer um tema para essa mensagem, honrando a palavra. E Davi, ele honra a sua palavra ao procurar alguém da casa de Saul, para que ele pudesse ajudar, para que ele pudesse honrar. E o interessante aqui é que Davi não perguntou se ele era aleijado. Davi não queria saber se ele era aleijado, se ele tinha algum defeito, não. Davi queria saber se existia alguém da família de Saul que ele pudesse ajudar. Então a gente vê aqui, quando Davi promete, irmãos, ele lembra da sua promessa. E ele vai procurar um parente de Jonatã, a qual ele tinha feito a promessa. Jonatã era seu amigo pessoal. A Bíblia vai nos dizer que o coração de Davi, né, amava a Jonatã como um irmão, como uma pessoa que Deus tinha preparado para cuidar dele também. E muitas vezes, né, a gente damos a nossa palavra e não cumprimos. E aqui a gente vê que ele procura alguém para ajudar na casa de Saul. Aí vem Ziba. E Ziba começa a mostrar os defeitos. Né? Tem pessoas que a gente pergunta: você conhece fulano? Ah, conheço. É uma pessoa maravilhosa. Aí diz as qualidades da pessoa. Mas a pessoa só queria saber se existia ainda alguém. Davi, ele não perguntou as qualidades, nem os defeitos de Mefibosete. Ele só queria saber se ainda existia um descendente. E nesse momento, Ziba mostra, irmãos, os defeitos. Ele disse: existe sim, meu rei, aleijado de ambos os pés, que vive em Lodebar, no lixão, lugar de desprezo. Mas aí o Senhor, irmãos, nos diz nessa palavra que Ele não esquece. O Deus que não esquece promessas. Essa palavra nessa tarde, começo de tarde, que eu quero deixar para você. Deus, Ele não esquece promessas. Quando Deus promete, Ele cumpre. E quantas vezes, irmãos, a gente vê que as pessoas, ela olha mais para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades. Vê os nossos defeitos. Ninguém nunca olha as qualidades, né, irmã Jacina? As pessoas nunca olham as qualidades. Aí fiz uma coisa errada. As pessoas vão ver que você está errôneo. As pessoas vão falar: mas aquela pessoa aponta. Mas aquela pessoa que fez tudo troncho. Mas aquela pessoa que fez assim, assim. Mas ela não lembra que aquela pessoa um dia foi alguém. E ele desiste de alguém aleijado de ambos os pés. Mas Davi não queria saber se ele era aleijado. Davi queria ajudá-lo. Davi queria mostrar a sua benevolência, a sua bondade, a sua misericórdia. Queria cuidar de alguém que fosse da família de Saul. Ele queria, irmão, cumprir com aquilo que ele tinha prometido ao seu amigo.
A gente sabe que nós temos que ter palavra. Crente, ele tem que ter palavra, né? Mas sobre calabacai. Quando ele disser assim, eu faço, vá lá e faça. Quando você comprar, você vai lá e paga, né? Camanava sobre alabacamanai. Sabe por quê? Porque o crente, irmão, ele tem a identidade de Cristo. Quando as pessoas olham para você, ela tem que ver ver Cristo em você. E Ziba, neste momento, mostra os defeitos. Defeito esses que o rei não perguntou. Ele não perguntou se ele tinha defeito. Mas a gente vê aqui que os defeitos, né, de Mefibosete para Ziba era um defeito sem qualidades. Onde é que mandava sobre era um defeito sem qualidade. Mas quando Davi falou, Davi quis dizer assim, ó, não importa a situação, não importa o jeito que ele está, não importa como ele está, eu quero saber se ainda existe alguém da casa de Saul, eu quero saber. E Ziba era servo de Saul. Ziba, desleal, irmãos. Ele foi desleal ao se referir a Mefibosete. Ele poderia dizer assim, tem sim uma pessoa da casa de Saul. O nome dele é Mefibosete. Ele está lá em Lodebar, lugar de esquecimento. Ele está lá. Mas ele mostrou os defeitos. Ele não olhou que ele era descendente do rei. Não. Sangue real, não. Ele olhou os defeitos. E quantas pessoas olham para você e só vê os seus defeitos? E quantas pessoas olham para você e dizem assim, quem é ela? Quem é ele? Aí você levanta a sua mão e diz assim, eu sou servo do Deus Altíssimo, do Deus que não esquece, do Deus que lembra, do Deus que vê. Do Deus que vê. E nessa tarde eu quero te falar, a palavra tem que ser cumprida, porque o Senhor ele cumpre com a dele. Nós somos espelho, nós somos diferentes. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver que nós mostramos Cristo em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nós. E aqui, aleijado, de ambos os pés, esquecido pela sociedade, mas lembrado por Deus. Pode todo mundo te esquecer, mas Deus lembra de você. Mas Senhor, já faz 20 anos que eu estou esperando a minha bênção. A Bíblia vai nos dizer que um ano para o Senhor, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, os teus planos e os teus projetos é um, mas os planos e os projetos de Deus é outro. Ah, mas faz tanto tempo que eu espero uma bênção, não acontece nada. Espere, continue esperando, porque o tempo de Deus é glorioso. Somente honre aquilo que você tem falado. A Bíblia diz em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha prometido, ele não faria? Quando Deus promete, ele cumpre. A Jeane leu na palavra oficial Isaías 43:13, que diz: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Continue na brecha. Continue na brecha, porque o Senhor é aquele que cumpre as suas palavras. Deus cumpre, Deus faz, Deus age e Deus trabalha. E quando o Senhor diz assim, então mandou o rei trazê-lo lá de Lodebar, na casa de Marqui, filho de Amiel. Aí vai nos dizer assim no 7: então disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul,
teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Não temas, descanse. Nessa manhã, nesse começo de tarde, eu quero falar para você: não temas, descanse. Acredite que o que Deus prometeu, Ele vai fazer. Independente da situação, é desfavorável, irmã de Deus, é desfavorável. As portas se fecharam. O médico disse que não tem mais jeito, ainda há solução para a árvore cortada. Mas a árvore não dá mais fruto, mas ainda tem raízes. E quando tem raiz, ela floresce. Quando tem raiz, algo acontece. E o Senhor disse a Mefibosete: se preocupa não, porque eu te achei. Nada vai te acontecer, nenhum mal. E tudo que era do teu pai vai ser restituído para ti. Tudo da descendência de Saul, teu avô, vai ser restituído. Ou seja, restituição. Ele tinha o quê? Nada. Quem olhasse para Mefibosete, disse: isso é um nada. Que minava ébria. Humilhava. Mas a Bíblia vai nos dizer que humilhados serão exaltados. Pode dizer que não tem nada, que não vai sair nada, mas Deus faz acontecer. Ele estava lá esquecido, ninguém lembrava. Mas Davi disse assim: ainda tem alguém. Ele cavou, quando cava se acha. Ele procurou, e quando se procura se encontra. Ele disse: ainda tem alguém aí da casa de Saul? Tem alguém por aí? Tem, mas não presta para nada. As pessoas têm mania de dar a sentença. Dá uma sentença, presta para nada não, faz nada diferente não. Aí o Senhor brada e diz assim: ainda tem alguma coisa nova para acontecer aí. Eu ainda vou honrar. Não presta para nada, é aleijado de ambos os pés. Ou seja, é um desprezado. Tu quer saber mais o que dele? É assim, Quitéria. Quando as pessoas olham para os nossos e desacreditam, mas eu e você precisamos acreditar que Deus ainda faz milagre. Quem tem que acreditar no seu milagre é você. Mas, irmã, faz tanto tempo. Mas Deus é Deus que traz a existência, irmão, aquilo que está parado no tempo. Deus é Deus que resolve situações quando todos apontam ao contrário. Deus resolve. Mas o vento está ao contrário, nada está acontecendo. Eu creio que Mefibosete, irmãos, quando ele olhava para a situação, ele mesmo, quando ele olhava para a situação dele, ele já estava um desgraçado, um condenado, porque pela sociedade ele não prestava para nada. Aí Deus chega. Quando Deus chega, Deus muda a situação, Deus muda o quadro. Deus mudou. Deus disse: vai, Davi, tem alguém por aí ainda que vale a pena. Tem alguém ainda aí, Davi, procura saber. O Espírito Santo faz alguém lembrar de você nessa tarde. E Davi disse: olha, não temas, Mefibosete, porque tudo que era do teu pai, do teu avô, vai ser restituído. Tudo que era de Saul vai ser teu. Eita, lamantou, ramassúbria, tudo. E tu ainda vai comer na minha mesa. Ou seja, eu te chamei porque Deus lembrou de você. E você ainda vai ter um lugar de destaque, né? Amantou, como a nave assébria. Aquele que estava aleijado em Lodebar, lugar de desgraça, de desprezo, o Senhor se lembrou. Amantou. E foi comer na mesa do rei. Quantas pessoas olham para a gente e não acreditam na gente? Quantas pessoas olham e dizem assim: isso aí não é ninguém não, vai acontecer nada não. Quantas pessoas olham para os nossos filhos e dizem: acredita que alguma coisa nova vai acontecer, mas você está na brecha. Amantou, labassúbria, naravasébria. Você tem história. Você tem história com Deus. E Jonathan tinha história com Davi. Quem tem história com Deus, irmão, tem resposta. Quem tem mistério com Deus, intimidade com Deus, acontece coisa nova.
Aquele teu filho que está nas drogas e você não tem poder para tirar, Deus tem poder para tirar nessa tarde. Derramanto. Labassúbria, labacamanai. Ai, mãe de Deus, eu não tenho mais jeito. O que foi que disse? Deus pega o que não presta e faz prestar. Alabasai de Kiminai. Oh, remíquio, Deus pega um fracassado da canébia sébia, que ninguém mais acredita, que ninguém dá mais nada. O Senhor disse: eu invisto, né? Amanto, que me dava sébia. Deus nessa tarde vai investir no teu filho que está nas drogas. Deus nessa tarde vai investir no teu casamento. Andabia sede que minai. Não desista daquilo que Deus tem na tua vida. Porque Deus, Ele gosta de investir. Ele honra com a sua palavra. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias que Ele vela com a palavra dele para cumprir. Ele cumpre. Mas não presta não, irmã de Deus. Parou, paralisou, está aleijado. Mas o Senhor ainda conserta aquilo que não presta. Deus ainda vai buscar lá no esgoto, na sarjeta, e faz príncipe se sentar em lugar de destaque. Oh, remigio moncho facia de eliminai. Eu não sei nessa tarde qual a tua impossibilidade. Oh, decamancho, eu não sei. Mas de uma coisa tenho certeza. O Deus que encontrou Mefibosete em Lodebar é o mesmo Deus que te encontra nessa tarde. E diz para você: descanse, descanse. Porque o que há de vir virá e não tardará. Descanse, porque o que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que você não pode, Deus pode. E onde você não pode entrar, Deus pode entrar. Aí, coração de pedra, Deus entra lá. E Deus transforma em coração de carne. Mas está no presídio, irmã Edileuza. O Senhor visita presídio. Está nas drogas. É viciado. O Senhor visita viciado nessa tarde. Nessa tarde o Senhor que visitou Lodebar, arrancou de lá Mefibosete. É o mesmo Deus que nessa tarde arranca o teu filho daquele impossível, daquele que você disse que ninguém mais faz nada. Deus faz, Deus visita e Deus trabalha. E Deus chega lá e pega pela mão direita dele. Porque Ele nos diz na sua palavra que Ele foi quem nos formou. Nessa tarde fale para Deus: foi o Senhor que formou o meu filho. Foi o Senhor que me deu isso aqui. Essa situação aqui vai passar. Esse vale vai passar. Eu acredito, irmãos, que Ziba naquele momento disse: mas eu era servo de Davi, de Saul. Eu era servo chegado. O único parente que ele tem não presta para nada. O único parente que tem não presta, não serve. Aí o Senhor disse: não, se preocupe não, que eu sou especialista em ajeitar coisa que não presta. No lugar de tristeza será lugar de alegria. No lugar de choro, será lugar de gozo. E eu quero dizer para você nessa tarde que está nos ouvindo, que o Espírito Santo de Deus entra na tua casa nesse dia de hoje, e começa a colocar as coisas no lugar. E mãe de Deus, mas é um vento, um vendaval, mas esse vendaval vai ter um basta. Deus é especialista, irmão, em arrumar tudo que não presta mais. E Deus vai abençoar a tua vida de uma forma tremenda. As portas se fecharam, mas Deus é Deus que ainda abre porta. Quero falar para você nessa tarde que Deus é Deus que ainda abre porta. Oh, Espírito Santo, Deus cumpre com a sua palavra. Deus é fiel e especialista em achar aquilo que não presta e transformar para uma coisa nova. E nessa tarde eu quero te falar que você descanse no Senhor,
Porque Deus é Deus que faz coisas grandes. E o Senhor é Deus que visita nessa tarde a tua casa, o teu filho, o teu casamento, a tua família. Ai, meu Deus, a porta de emprego se fechou. Deus é Deus que abre porta onde não tem porta. Deus é Deus que traz existência aquilo que não existe, porque Ele é Deus. Labrachou de que minava sébria. Nós vimos, irmãos, relatos, coisas maravilhosas em Jeremias. Nós vamos ver que o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, diz o povo que viva bem aí, Jeremias, porque eles vão ver 70 anos aí. Jeremias 29, 4. Plante e case. Mas eu, Jeremias, é quem seus planos que tenho sobre eles, Jeremias. Diga a eles que descanse aí, Jeremias, porque eu sou Deus que dou livramento aí dentro. Diz o povo que descanse, Jeremias, porque eu sou livramento aí dentro da Babilônia. Eu sou Deus de livramento aí, Jeremias. Diz o povo que descanse, porque os pensamentos que eu tenho sobre eles é pensamento de paz e não de guerra. O Senhor nessa tarde manda te dizer que os pensamentos e os planos dele na tua vida é maior e é melhor. Porque de um fracassado, era assim que Mefibosete era visto, fracassado, derrotado. Mas Davi tinha uma palavra. Davi, ele tinha dado a sua palavra. Labachou de que minava sébria. Ele tinha dado a sua palavra. E no tempo de Deus a palavra aconteceu. Porque a gente tem mania de querer tudo no nosso tempo. Mas está demorando, né, Quitéria? Está demorando. Por que nada acontece? Aquele meu filho que desviou-se, por que não voltou ainda? Deixa Deus trabalhar. Oh, tem coisa que não é para você colocar a mão, é para você orar. Tem coisa que você não pode ir com a sua língua e nem com as suas mãos, mas você vai com os seus joelhos. Tem coisas que é necessário ir com os joelhos. E os joelhos, irmão, traz resposta tremenda. O joelho traz respostas tremendas. Eu coloquei no meu Instagram, no estudo. Onda que minava sébria. Ainda que segundo as crônicas 7:14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, nesse versículo nós vamos ver que tem que se humilhar. Tem que orar, tem que clamar, tem que buscar. Quando você busca, se humilha, se arrepende dos seus maus caminhos, aí o Senhor trabalha. O segredo é buscar. Busque. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Busque, o nosso pastor ministrou essa palavra nesta manhã. Buscar o Senhor é descer. É saber que é dependente dEle, que precisa dEle. É entender que sem Deus nada você pode fazer. É entender que o sobrenatural de Deus só acontece quando se ora. O sobrenatural de Deus só acontece com intimidade. E eu sou de um tempo que eu creio na oração de uma forma tremenda. Eu creio que a oração, irmãos, ela vai onde eu não posso ir. Eu creio que a oração liberta. Eu creio que a oração abre porta. Eu creio que a oração faz crescer aquilo que não crescia antes. A oração ela faz tudo. Busque o Senhor nessa tarde. Diga-lhe que você é dependente dEle. Seja humilde. Clame e diga: Senhor, eu sou dependente de Ti. Nós precisamos nesses últimos dias fazer como Davi, cumprir a nossa palavra. De buscar o Senhor como a gente buscava antes. Quantas coisas a gente perde no caminho. Quantas coisas a gente deixa desfalecer. Quantas coisas. Porque agora não posso. Deixa para depois. Mas Davi não. Davi disse: peraí. Eu ainda tenho que procurar alguém da casa de Saul.
Eu ainda tenho que saber se tem alguém aí que eu possa fazer algo por ele. Eu ainda tenho que saber. Aí Ziba, irmãos. Presta não para nada não. Quantos Zibas aparecem na nossa vida? Quantos Ziba, Neca, Manto, Riminava, Ébria, chega para desanimar você? Quantos? Quantas pessoas chegam para dizer assim, presta não, serve para nada não. Aí você diz, quem me chamou presta. Darabachai. Quem me chamou vai fazer coisa nova. Quem me chamou transforma o que não presta em coisa grande. Transforma o que é pequeno em coisa grande. Porque quando você ora, muita coisa acontece. Você não consegue contemplar. Quando você ora, o que é que o reino espiritual trabalha por você. E quantas ciladas Satanás tem lançado e o Senhor vai desfazendo. A oração, ela despedaça o jugo. A oração, ela transforma. Muitas vezes a gente olha para a pessoa pela aparência. Mas o Senhor disse a Samuel, não olha para a aparência. Porque a aparência, irmã, é o que está fora. Mas o que está dentro, quem vê é Deus. E Deus gosta do que Ele vê dentro de você. Deus gosta. Deus acredita em você. Deus acredita em mim. Naquele momento, Mefibosete era aquele, irmãos, desfavorável, que não prestava para nada. Mas quando Deus chega, as coisas que não prestam começam a prestar. Quando Deus chega, aquilo que era desfavorável começa a ser favorável ao seu favor. Quando Davi chegou, a vida de Mefibosete mudou. Lodebar ficou para trás. Aí eu estava falando esses dias sobre a esposa de Ló. Quantas vezes a gente olha para trás? Tudo que vem nas nossas vidas, a gente olha para trás. Né? A esposa de Ló, ela não poderia olhar para trás, ela devia ir. Porque Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Mas o coração dela ficou lá atrás. O desejo dela, as coisas dela, o mundo dela ficou lá atrás. Nós precisamos avançar. E olhar que aquilo que Deus tem para nós é melhor. O que Deus tem preparado para as nossas vidas é grande. Grande, muito grande. Então essa palavra que eu deixo para você nessa tarde. O Senhor, Ele cumpre as suas palavras. Deus cumpre. E Davi, irmãos, foi um homem que cumpriu a palavra dele, procurando alguém da casa de Saul. E eu quero falar nessa tarde para você, que Deus ainda cumpre promessas. Ai, irmã de Deus, eu não tenho força. Deus te dá força nessa tarde. Receba força. Receba força na sua casa da parte de Deus. Para andar, para caminhar, para ver, para se alegrar. Receba força. Saia de Lodebar. Cumpra os desígnios e o desejo de Deus para a tua vida nessa tarde. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e essa reflexão que eu deixo para o seu coração nessa tarde. Busque o Senhor. Acredite no que Ele falou.